que um movimento artístico, a Semana de Arte Moderna teve reflexos no cenário político, econômico, social e cultural do Brasil, influenciando e respingando seu legado por décadas. Mas o que esperar da cultura nos próximos anos? Este é o tema do debate Cenário Político, Social, Econômico e Cultural de 1922, reflexões do modernismo e o que esperar da cultura nos próximos 100 anos. Diálogos 22, uma proposta de conversar e discutir o ano de 1922, um ano de muitas movimentações, principalmente no campo da arte, da cultura, também na área política sociocultural do nosso país. Nós estamos hoje aqui nessa mesa tratando especificamente do protagonista que foi o ano de 1922. Nos acompanha aqui o professor Josafá Miranda, também o jornalista Kleber Toledo. E esse trabalho é uma organização que é feita pelo Conselho Estadual de Cultura, Conselho Municipal de Cultura, a Agência de Desenvolvimento do Turismo e da Cultura no Estado de Tocantins, a ADETUC, também com o apoio da Secretaria do Estado da Educação, a Fundação Cultural de Palmas. Mas o que nós queremos é que você acompanhe e discuta conosco o que foi a Semana de 22, nesse ano que se comemora 100 anos da Semana de Arte Moderna, a Semana de 22. Vamos começar a falar um pouquinho com o Josafá Miranda, que vai trazer para a gente aí um pouco de como foi isso, como é que surgiu esse movimento na cultura brasileira. Bem, a condição do acontecimento, o fato de 22, ou a Semana de Arte Moderna, tem uns preparativos lá no início, em que o Euclides da Cunha lança a obra Os Sertões. Observe que, nesse período, estávamos a viver uma situação literária extremamente voltada para a Europa. Ou seja, as escolas realistas, o movimento do simbolismo, e claro que os autores brasileiros, pós-Machado de Assis, começaram, na verdade, a observar que havia uma necessidade do novo. Então, havia uma necessidade de mergulhar intensamente nas coisas brasileiras. Tanto é que logo depois da Semana de Arte Moderna, na segunda fase da geração do modernismo, um dos poetas de 30, o Drummond chegou a dizer, naquela época, o Brasil estava dormindo, coitado. Precisava acordar o Brasil. Verdade. Então isso foi muito interessante porque havia uma necessidade de buscar o novo. E o Brasil apresentar o que ele tinha especificamente, que era a sua própria cultura desligada da cultura europeia. Que até então, claro, era o que se tinha. E aí aparece, na verdade, com a publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha, coincidentemente com a obra Canaã, de Graça Aranha, que traz para a reflexão a chegada da imigração. Aí surgem, na verdade, outros grandes nomes para também tumultuarem esse meio, essa necessidade de olhar o novo, fazer o novo com a cultura, com a literatura brasileira. Aí não podemos deixar de fora o grande Lima Barreto, o Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, inclusive, foi uma provocação, porque até então os poemas de Olavo Bilac, de Raimundo Correia, de Alberto Oliveira, os parnasianos, como diz o Manuel Bandeira, os sapos parnasianos. Então o Augusto dos Anjos provoca, ele tira essa sensação desse soneto meloso, ou do soneto bem articulado, porque era arte pela arte, obviamente. E o Augusto dos Anjos vem e desconstrói com uma visão totalmente diferenciada por uma poética chamada imunda, mas com muito bom gosto, numa produção que chamava a atenção do homem para a necessidade do homem. E isso, de certa forma, foi também uma provocação. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro de repigência da infância, a influência má do signo dos zodíacos. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me traz repugnância e sobe a boca ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco.
Já o verme, esse operário da ruína, que o sangue podre da carnificina come, e a vida em geral declara guerra. Viva espreitar os meus olhos, louco para roê-los, e hei de deixar apenas os meus cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então observe que Augusto dos Anjos ele provocou a poética simbolista, a poética parnasiana, e traz uma poesia da putrefação, do desmantelo do ser humano, na decomposição, mas isso era pura realidade. É o início da nossa conversa, vem mais por aí. Josafá, foi muito bom você ter dado esse início com esse tom poético de ruptura, porque o que nós queremos também entender é como que isso chega no cidadão comum, no seu cotidiano, na sua vida, e especificamente numa coisa que o Kleber aqui é um especialista, um apaixonado, que é a política. Então, o ano de 22, sob um olhar da política, influenciado por tantas mudanças. Primeiro, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, honrado, diante de dos fenômenos, como nós vimos agora o professor Josafá dar um show aqui para nós. Logicamente que 2022 não nasce em 2022, ele já vem ocorrendo muito tempo antes, nós acabamos de passar por uma Primeira Guerra Mundial, né? E isso não pode se perder de vista, essa Primeira Guerra Mundial que fez com que o Brasil recebesse imigrantes, junto com os imigrantes, os italianos sobretudo, que com eles trouxeram o socialismo e o anarquismo. Exatamente. E é nesse momento, inclusive por substituição de importação, porque como você estava numa guerra, vários produtos de bens de consumo você não tinha no Brasil, o Brasil se obrigou a industrializar nesse momento também. Os primeiros passos da industrialização, com Francesco Matarazzo, o grande barão da indústria brasileira naquele período, e ao mesmo tempo uma exploração humana absurda, né? Trabalho infantil, exploração de mulher no ambiente operário, enfim, e tudo isso vai insuflando também uma consciência operária. Lembrando que em 1917 nós temos a Revolução Russa. Sim. Em 1917 nós temos a primeira grande greve no Brasil, a greve geral de São Paulo, justamente movimentando essas indústrias. Então, essa mudança de mentalidade que nós vimos na semana de 22, na verdade, ela extrapola a cultura, né? Ela vem já da política de um país que nós temos que lembrar que era um país essencialmente agrário, que começa a se industrializar de forma de uma exploração absurda, um movimento operário que começa a crescer, e é nesse agitar das ondas que vai também atingir a cultura, né? Nós temos 2022 fatos políticos importantíssimos. Um deles, nós temos a fundação do Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, que é 2022, o início... 1922, e nós temos também que precisamos lembrar, o início do movimento tenentista com o 18 do Forte, que foi em julho de 1922, e que questiona justamente aquela sociedade. Então, assim, o questionamento não é só cultural, nós estamos vendo também o questionamento da própria existência, da forma de ser daquela sociedade. Eu acabei de ler, por exemplo, a grande saga brasileira, O Tempo e o Vento, né? O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e o último livro é o Arquipélago, que ocorre justamente nesse período. E ali o Érico Veríssimo, através do personagem Rodrigo Cambará, vai mostrar, né, toda a forma, por exemplo, que se dava as eleições, que os donos do voto colocavam os mortos para votar, por exemplo, era um desespero deles, ali na Santa Fé, que era um microcosmos do Rio Grande do Sul e do Brasil, e que você via muito isso, essa briga republicana, primeiro contra a monarquista, depois os próprios republicanos se dividindo, né, um anseio mais burguês, o outro mais voltado ao setor agrário, enfim. 1922 é um ano importantíssimo, de uma década importantíssima, né? Que esse movimento todo que nós vimos vai desaguar depois no fim da República Velha e o início da Era Vargas. Bem, aí então a gente tem algumas coisas que também existem na literatura
literatura, e existe também livros que refletem esse pensamento que você acaba de falar. Casa Grande Senzala, que ainda traz elementos do Brasil colonial. Depois nós temos Sérgio Buarque de Holanda com Raízes do Brasil, Raízes Brasileiras. Então tem Caio Prado Júnior, tem Darcy Ribeiro. Então esse conjunto de escritores... João Baldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro. Então esse conjunto de obra literária, ele não só apenas constrói um novo formato de linguagem, de declamação, de fala, mas também porque traz um pouco de um retrato que era escondido nos livros brasileiros. Então, você bem colocou, nós éramos um país agrário e passa a ter grandes cidades, as cidades passam a se organizar. Os imigrantes trazem dentro de si uma necessidade de você trabalhar um sindicalismo diferente do que como ocorria até então. Agora, o que me chama a atenção é como que isso depois é aproveitado no Estado Novo, com o fim do café com leite, a ascensão de Vargas, utilizando-se de modelos, até mesmo de expoentes que foram da Semana de Arte Moderna, como gestores culturais para uma proposta de ideologia. Heitor Villa-Lobos, por exemplo, ele passa a compor, recebe uma missão do governo Vargas, ele impor corais nas escolas. Sim. Como é que isso pode mexer na vida de uma melhoria do cenário político, se é que houve? Porque nós temos aí a evolução dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, ainda com muitos retrocessos, tanto no setor cultural, como também na vida nossa do país enquanto maturidade política. Eu vou começar agora pelo Kleber. Aí depois o Josafá cumprimenta, porque ele sempre tem alguma pitadazinha literária que é bacana. Vamos lá, Kleber. O Vargas, ele foi assim, talvez o primeiro grande líder de massas do Brasil, né? Ele inclusive, e aí vem até o termo, né, do sindicalismo pelego, quer dizer, ele abraça o sindicato, coloca sob os braços dele, se torna, como diz, né, eu na época falava que era o pai do pobre e a mãe dos ricos, né? Mas aí ele coloca os sindicatos abaixo dele, vem, inclusive na era Vargas, conquistar as grandes conquistas trabalhistas, né, que são reflexo, inclusive, desse primeiro momento que nós falamos de industrialização. Logicamente que é importante frisar que no governo Vargas é que vem a forte industrialização do Brasil, é o rompimento dessa política do café com leite, do domínio das oligarquias agrárias, e aí você tem os grandes conglomerados industriais que começam a surgir, junto com eles a força, como nós falamos agora há pouco, do movimento empresário e a conquista dos direitos trabalhistas. Você vê com férias, 13º... Ele usa muito bem, Kleber, a propaganda para isso. Ele cria um departamento exclusivo para isso. Aí ele trabalha, ele coloca, mas sempre com elementos. Ele aproveita a identidade do brasileiro que surgiu, essa ruptura dos intelectuais, dos escritores, dos artistas plásticos, e ele traz isso para também ser uma sustentação do seu mecanismo, do seu modo operante de governar o país. Ele acaba se apropriando até dos elementos que eram destaque na semana de 22, né? Toda essa brasilinidade, né? Ele abraça, como você falou, do Villa-Lobos, né? Que coloca lá para fazer músicas, para encantar a moçada no estádio cheio, e ele coloca aquelas músicas, logicamente, se jogando com a Hora do Brasil, com a própria entrada da Brasil, bacana, né? Então, acho que nasce nesse período também aquele cine, lembra, antes do cinema que tinha aquele jornal, né? Que mostrava, enfim, e o rádio, né? E o rádio, assim, quando o rádio começa a ser usado como veículo de comunicação. 1922 é o primeiro, o rádio no Brasil, é o primeiro ano do rádio no Brasil. E que é interessante também falar sobre isso, porque no pano de fundo que passa da Revolução de 22, começa-se as divisões do nazismo com outros modelos de governança e de ideologia, e isso vai gerar o quê? A Segunda Guerra, com o Brasil entre a decisão para onde ir. Mas antes de a gente entrar nesse ponto, eu queria ouvir um pouco também do Josafá sobre os outros movimentos de modernismo na literatura. Na verdade, o que se chamou depois, inclusive foi o Tristão de Ataíde, passada a Semana de Arte Moderna, acho que lá em 1924, 26, aí ele disse assim, então peraí, então aquilo que começou com Euclides da Cunha, que começou com Graça Aranha, que começou com Lima Barreto, então aquilo era o pré-modernismo. Então só aí é que chegou a ideia de que havia acontecido esse modernismo que agora coincide com a chegada de 22, a semana, e a semana em 3 dias, a semana mais, semana curta, 3 dias. Então, e aí você disse em 1917 foi o ano que a Anita Malfatti chegou da Europa. Verdade.
Foi a primeira manifestação de Anita Malfatti, foi em 1917. Então, ela chegou e trouxe aquela amostra, fez a amostra da cultura que ela havia aprendido lá fora, e chegou aqui, esse novo que ela trouxe lá, ninguém deu moral. Quer dizer, não surtiu efeito. Mas o que aconteceu, na verdade, e aí não podemos esquecer, e aí mexe na questão da política, Lima Barreto com o triste fim de Policarpo Quaresma. Que ele joga, na verdade, o Quaresma como uma figura eu diria que quixotesca, vamos assim utilizar essa palavra, quixotesco, porque é o nosso Dom Quixote, né? Sem dúvida nenhuma. Sim. Então o Lima Barreto, com toda a sabedoria dele, com todo o entrave e com todas as provocações políticas que ele sabia, de certa forma, fazer muito bem, ele traz essa personagem e ele provoca. É claro que não foi só ele, porque o Graça Aranha traz, como diz o Kleber, a questão da chegada dos alemães, começa pelos alemães, né? Aí os irmãos Mikau e Rentz, que vêm e começam a povoar a cabeça do chamado brasileiro, né? Essa história, na verdade, começou lá atrás, com a história do Matuto, com a obra O Matuto, de Franklin Távora. Começou, na verdade, o Franklin Távora trouxe algo que só agora o Brasil acorda e passa a ter. Com a ideia do novo, com a ideia do modernismo, que é a figura de Lampião que você ainda há pouco comentou. Então o Lampião nasceu depois da literatura. Né? Vamos aqui só fazer um corte, que é importante a gente trazer aqui duas coisas que estão ligadas a isso. Porque hoje o protagonismo é 22 e também os seus impactos políticos nisso. O Brasil vem surgir depois de um político moderno, dentro desse cenário urbano, que traz, nas suas experiências, alterações de arquitetura considerada moderna, um choque, então, alteração, que é Juscelino Kubitschek. Então, vamos passando por Vargas e todo o seu carisma e toda a sua maneira de trabalhar, para que a gente se aproxime do tempo atual, nós temos que trazer também o que foi o modernismo como uma oportunidade para o modelo de Juscelino Kubitschek. Kleber, né? É bom falar um pouquinho sobre JK? JK, ele teve uma ideia muito avançada, né, de trazer o centro do poder para o centro do Brasil, né? E numa lógica bastante moderna, né? O termo está sendo usado aí através de Oscar Niemeyer, né? Enfim, é todo o projeto de Brasília. Houve essa preocupação. Ele era um político diferente, porque também foi um líder de massa muito importante depois de Getúlio Vargas, né? Inclusive, falava-se que se tivesse a eleição de 65, seria uma disputa muito grande, né? Ele seria muito forte em 65, tanto que era a força eleitoral dele e popular que ele tinha. Eu acho que Juscelino Kubitschek, ele tem também um papel importante. Acho que nós temos, nesse período aí, a partir de Getúlio, nós temos ele e Getúlio Vargas, JK e Getúlio Vargas, que se destacam, e depois dele, assim, como carisma, nós voltamos com o Lula, né? Sim, então... E a partir do Lula. Então nós temos esses grandes líderes carismáticos nessa história da República Brasileira. Nós temos, então, o Getúlio Vargas, uma ditadura, né, diferente. Logicamente, muita gente fala assim, vocês glorificam o Getúlio Vargas, um ditador. Não, ninguém glorifica. Inclusive dizem que o Estado Novo representou uma ditadura muito mais terrível do que a de 64, longa, né? Muito mais cruel, inclusive, sobre a intentona comunista, por exemplo. Os desdobramentos sobre os participantes da intentona comunista foram terríveis. É o caso da Olga Belnaro, que é uma esposa de Carlos Prestes, que foi entregue, por exemplo, para o nazismo, né? Morreu no campo de concentração. Então ele era autoritário, mas agora, ele soube também dar um passo de modernização no Brasil. E o Juscelino foi além, ele deslocou o centro de poder com uma ótica moderna, inclusive em termos de arquitetura, então não construiu uma cidade simplesmente jogando ruas, abrindo ruas, ele pensou esteticamente uma cidade, e depois aí um terceiro líder, que é Lula. Bem, eu vou aproveitar a sua deixa para trabalhar então 3 elementos. O primeiro elemento, que foi Juscelino Kubitschek querendo trazer o poder para o centro, sendo uma novidade. Depois falando que entre
A novidade dele, que não aconteceu depois, teve uma ditadura militar e a ditadura militar de Vargas. Então, o que acontece? Talvez a nossa falta de liderança foi por nossa pouca experiência de oportunidade de trabalharmos com o país efetivamente democrático e livre. Mas, nesse contexto, existem coisas que eu gosto de provocar e trabalhar, porque muitas vezes o comportamento, a conduta. Então, na imprensa, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele faz um grande manifesto, às vezes, no lançamento com Prestes. Ele era jovem comunista. Depois ele vai, se alia com Vargas, depois ele briga com Vargas, critica isso. No final, dizem que no exílio eles tentaram fazer um acordo. Mas isso tudo, Kleber, ele leva a uma coisa que eu acho que é o ponto que a gente tem que deixar com uma reflexão para quem está acompanhando esse nosso bate-papo. Como estão as coisas hoje? Nós estamos comemorando o bicentenário da independência. Como é que está isso hoje? Efetivamente, esse país amadureceu, esse país está passando por um processo de retrocesso, a nossa cultura está espelhando a verdadeira imagem do que o povo sente e quer trabalhar. Como está a questão do acesso à cultura? Como é que estão as questões das novas mídias? Você que é um jornalista que se destacou nesse campo. Então, tudo isso, ele é também um processo de modernidade, ele também é ruptura com o que está presente, mas como é a reflexão disso, vamos imaginar assim, em Palmas do Tocantins, no ano de 2022, num cenário de bicentenário da independência e o primeiro centenário da Semana de Arte Moderna. Vamos ver se a gente consegue deixar para os nossos telespectadores um pouco disso. O bicentenário da independência, ele nos leva a reflexões. Eu acho que o governo Bolsonaro, ele é um resultado do próprio fracasso do país ainda, em termos de mentalidade, em termos de cultura. É um governo, por exemplo, que despreza o conhecimento. E não é só um governo, é uma mentalidade que está aí hoje no poder. E isso é algo que nós temos que fazer essa reflexão nesse ano emblemático de 100 anos da Semana Moderna de 22, quando, na verdade, pelo que eu vejo, que se projetava era uma cultura essencialmente nacional. E onde nós levamos essa cultura nacional? Qual a proporção que ela teve? Quais são os destaques culturais? Eu vejo nós, na verdade, assim, retrocedemos muito em termos de cultura, em termos de valorização da cultura. E justamente o movimento do modernismo é isso, é de valorização da nossa cultura. E como que nós chegamos aqui? Qual a valorização da nossa cultura? Eu acho que a resposta nossa é política. Eu acho que essa mentalidade que hoje ocupa o poder mostra, e eu fico muito impressionado é com a gordura que ele consegue manter, apesar de tudo que nós assistimos. É justamente porque é respaldado por uma mentalidade ainda, até eu diria pré-iluminista, né? Porque é uma mentalidade que não sabe, o professor Marco Antônio Villa diz, é uma gente que tem horror ao conhecimento, um horror à cultura. E na verdade não é uma pessoa, eu sempre tenho procurado frisar isso, é uma mentalidade. Nós precisamos, ainda nesses 100 anos da Semana 22, repensar a importância da cultura na sociedade moderna. Sobre esse assunto, eu queria que Josafá falasse um pouco também da cultura, dos desafios que ela tem hoje, da literatura, as artes plásticas, todos os elementos que fizeram parte num cenário em que nós temos, por exemplo, a sala do cinema, a sala do teatro com a possibilidade de você ter isso de forma híbrida, de forma trabalhando com mecanismos de mídia que alcançam assim, escalas nunca vistas anteriormente, muito mais do que o próprio cinema e a televisão. Um pouco disso na visão de um artista, de um escritor, de um professor de literatura. Bom, quando o Kleber tocou aqui no assunto da questão da cultura, da formação do próprio povo brasileiro, a Semana de 22 havia uma preocupação. Essa preocupação, inclusive, era até linguística. Porque se havia uma afinação dos autores que antecederam esse movimento, e de repente o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, eles trazem uma linguagem, a ideia, quando o Oswald de Andrade escreveu Pronominais, ele disse assim, queremos o povo com a língua do povo. Não queremos distanciar, queremos inserir o povo naquilo que é dele, na cultura dele.
Então, na verdade, foi atrair, foi abrir, na verdade, a gaveta e tirar aquele adormecido que até então não tivera a oportunidade de mostrar o seu produto cultural. Então, a Semana de 22 foi uma abertura para que todos os artistas pudessem manifestar. E é assim, na verdade, que eles vão fluir. É assim que as coisas vão acontecer. Inclusive, claro, com um pensamento bem interessante, o Manuel Bandeira chamava atenção não só nesse processo cultural, mas a forma do povo brasileiro, do brasileiro interessado, estudado, o leitor, na verdade, abrir, aí vamos para a metáfora, abrir esse foco, essa lente para a realidade. E é por isso, na verdade, que há algumas denúncias através da poética, o Cabral. Não é? É através da poética. Tanto é que ele vai escrever, o Manuel Bandeira, ele chamou a atenção aqui, ele escreveu a respeito, na verdade, do ser humano comum, do homem da periferia. Ele escreveu João Gostoso. João Gostoso era um carregador de feira livre que morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 25 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois atirou-se na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então observe que ele retrata o homem comum que saiu do seu sossego necessariamente porque não tinha acesso e agora ele tem acesso. Então quando você me perguntou a respeito da evolução da cultura e tal, hoje, meus amigos, é muito mais fácil de ter acesso, como você mesmo disse, é muito mais fácil de ter acesso a esses bens culturais. Mas aí vem a questão da qualidade. Eu quero aqui passar para o Kleber, para as considerações finais dele. Estamos chegando no nosso limite, é uma pena, mas tudo tem início, meio e fim. Oswald de Andrade escreve um livro chamado O Rei da Vela. O Rei da Vela, escrito lá nos idos de 1920, 20 e pouco, depois ele se transforma numa peça de teatro, que é uma grande crítica à ditadura militar, é apresentada com um sucesso tremendo no Rio de Janeiro, e ela é sempre repetida. E o Rei da Vela fala, ele entra no capitalismo, na questão do empréstimo de dinheiro a juro, e ele tenta trabalhar na sagacidade do empresariado brasileiro. Alguma coisa sobre esses tempos que nós vivemos, de reis de velas, de expectativas, para que a gente possa acreditar que os próximos 100 anos da cultura e da mudança que o Brasil precisa será mais otimista ou não. Nós temos uma geração hoje muito mais crítica, né? Nós temos uma moçada hoje muito mais crítica, né? Você vê pelas redes sociais permitiram isso, né? Tem um lado bom e um lado ruim das redes sociais, mas as redes sociais, você vê no Twitter principalmente isso, é uma moçada hoje muito mais crítica. Agora precisa uma coisa importante, colocar a cultura, a leitura. Nós estamos virando uma geração meramente de imagens, de imagem, voltando ao tempo das cavernas, né? Desenhos, enfim. Agora a leitura cada vez mais ficando de lado. Mas as redes sociais permitem a leitura. Bom, ler 140 caracteres é uma coisa, ler um livro é outra. Eu acho que é isso que está faltando. Agora, nós temos hoje uma geração, eu acredito, muito melhor, muito mais preparada. Eu acho que tem um solo mais fértil para a gente poder plantar um futuro muito melhor do que nós temos hoje em termos de cultura. Nós temos 3 coisas que mudam a inovação, a tecnologia e o comportamento da humanidade. Quase sempre guerra, desastres naturais ou pandemias. Então a história é cheia de relatos como esse. Mas isso é tema para um novo Diálogos 22, mas eu queria que a gente terminasse um pouco com a veia poética aí do Josafá, para que a gente fique animado para continuar os nossos Diálogos 22. É importante você que está assistindo esse nosso bate-papo pensar sobre as reflexões do que tudo que aconteceu até chegar a 22. E o foco, na verdade, é o ano 22, mas quem está em cena é o cidadão, é o ser humano, dotado de sensações, dotado de leveza, mas, por outro lado, extremamente inquieto. E é nessa inquietação que o Manuel Bandeira escreveu com um olhar muito atento para essa sociedade que precisa muito ser provocada, como bem disse o Kleber. Voltar, na verdade, para a realidade das leituras e nos olhares atentos.
Eu gostaria de fechar com um poema que realmente vai mexer com você. Fala do ser humano, da necessidade e daquilo que o ser humano mais precisa. Atenção. O bicho, Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Nós agradecemos aqui, finalizamos essa mesa dos Diálogos 22, agradecendo ao Kleber Toledo, agradecendo ao Josafá Miranda e acompanhe nossa programação. Temos também uma amostra de cinema muito interessante que você poderá colaborar e contribuir conosco. Muito obrigado.